Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na jornada de um policial penal. Sabe, assumir esse cargo é muito mais do que só começar um emprego novo. É, na verdade, o início de uma verdadeira odisseia que muda uma vida inteira. Vamos explorar juntos como aquele juramento de posse é, na real, o primeiro passo num caminho bem longo, de sacrifício, de dever e muitas vezes de uma distância enorme de casa. E tudo começa com essa ideia aqui, que é muito forte. A pessoa aceita um novo mapa para a própria vida. Isso não é nenhum exagero, não. Aquilo que antes era familiar, a casa, a rotina, de repente vira um ponto bem distante lá no horizonte. Essa carreira exige que se redesenhe completamente o mapa pessoal e o da família. E essa é a grande pergunta da nossa conversa de hoje. Quer dizer, além do treinamento tático, do conhecimento das leis, quais são as exigências que não estão escritas em lugar nenhum? Aquelas que testam de verdade o espírito e os laços de família. É isso que a gente vai tentar entender agora. Então, o primeiro capítulo dessa odisseia é a lotação inicial. Quando se assina o termo de posse, é como firmar um pacto com o Estado. E a primeira cláusula desse pacto, na prática, é a quase certeza de ser enviado para uma unidade a centenas, às vezes milhares, de quilômetros de casa. E aqui está o ponto crucial de tudo. Essa distância não é só um número num papel, sabe? É o principal desafio que vai moldar os primeiros anos da carreira. É uma pressão psicológica constante para o servidor e um teste de fogo para toda a família. Entender isso desde o primeiro dia é fundamental. Para a gente conseguir entender a dimensão dessa jornada, vamos usar uma analogia bem poderosa: a Odisseia de Homero. A carreira do policial penal hoje em dia tem paralelos assim impressionantes com a viagem longa e difícil do Ulisses para tentar voltar para casa. Na nossa metáfora, Ítaca é o grande símbolo do lar. É a cidade natal, a família, as raízes. Para o Ulisses, foi o destino de uma jornada de 10 anos. Já para o policial, é um objetivo que pode levar um tempo parecido ou, quem sabe, até mais para ser alcançado. E assim como Ulisses, o policial penal enfrenta suas próprias provações nesse mar agitado que é o sistema prisional. Tudo isso enquanto navega longe da sua Ítaca pessoal. E os desafios, claro, são constantes e de todos os tipos. Os paralelos aqui são realmente fascinantes. O mar bravio do Ulisses é o sistema prisional, complexo e totalmente imprevisível. As sereias, com aquele canto sedutor, são as facilidades ilícitas, as tentações que precisam ser ignoradas com firmeza. E os ciclopes? Bom, eles representam os desafios do dia a dia da custódia, a vigilância constante e todos os perigos da função. Isso nos leva a um ponto essencial. É preciso ter uma mentalidade de maratonista. Aquela expectativa de voltar para casa rapidinho nos primeiros anos é irreal. A jornada é longa e a resistência, tanto física quanto mental, é a principal virtude. Agora vamos focar num aspecto que é a base de tudo: a família. Se o policial é o Ulisses, a família é a Penélope. Mas olha, não uma Penélope que fica esperando passivamente. A família de hoje é coautora ativa dessa missão, enfrentando as próprias batalhas em terra firme. O papel da família é imenso. É preciso uma disposição de todo mundo para ser coautor da missão, para enfrentar junto o isolamento social numa cidade nova, para lidar com uma possível falta de infraestrutura e, claro, para superar a saudade e a distância dos parentes. Sem essa base sólida, a estrutura emocional do servidor pode desmoronar. E isso nos leva a esta pergunta, que é direta e crucial. Uma reflexão que todo candidato e sua família deveriam fazer. A preparação para essa odisseia não é só do policial, é de todo o núcleo familiar. Ok, deixando a metáfora um pouquinho de lado, vamos olhar para as regras práticas que comandam essa viagem. A bússola jurídica, digamos assim, que define as possibilidades e os limites para o retorno à Ítaca. A realidade da transferência segue 3 passos bem claros. Primeiro, a lotação inicial é um ato discricionário, ou seja, o interesse público vem na frente do desejo individual. Segundo, durante o estágio probatório, que dura 36 meses, a movimentação é extremamente restrita. E terceiro, as listas de remoção até existem, mas elas andam devagar. O planejamento de vida tem que contar com uma permanência de longo prazo. Esse cronograma ajuda a gente a visualizar a dura realidade. A jornada começa na posse. Depois de 3 anos, o estágio probatório acaba, mas o retorno ainda está bem longe. 5, 10 anos podem se passar. Em alguns casos, o retorno à Ítaca pode levar 20 anos. É uma perspectiva que exige um planejamento de vida de longuíssimo prazo. Mas depois de navegar por todo esse mar de desafios, a gente chega à conclusão. E a conclusão é sobre honra.
A capacidade de resistir a essa jornada longa, longe de casa, cumprindo o dever, isso não é um fardo. Na verdade, é uma medalha de honra. E a gente volta para nossa analogia para um conselho final, que a paciência de Ulisses para encarar a jornada e a resiliência de Penélope para manter o lar sejam os guias de cada policial e sua família. É a união dessas duas forças que garante o sucesso da missão. E terminamos com este pensamento provocador. O objetivo não é só voltar para casa, mas voltar de cabeça erguida. A verdadeira vitória é olhar para trás, seja depois de 5 ou 20 anos, e saber que o mar foi vencido e a sociedade foi protegida. Essa é a essência da honra nessa odisseia. Se esta nossa análise foi útil, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, ninguém perde os nossos próximos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!